Bom dia a todos. Hoje são 16 de setembro, quinta-feira. Gostaria, de uma forma muito singela, de apresentar uma proposta de projeto que eu denomino Projeto Jétro. Jétro, sogro de Moisés, quando foi ter com ele, passou uma série de orientações que revolucionou a forma como Moisés atuava em dar consultoria, assistência, julgamento ao povo enquanto o mesmo estava no deserto. Mas acredito piamente que Jétro, antes disso, fez um estudo de caso, andou no meio do povo, viu a sua dificuldade, ficou perto de Moisés, viu as dificuldades de Moisés em julgar todo aquele povo, e a partir daí uma pesquisa, um estudo de caso detalhado, ele verificou potenciais líderes no meio do povo e chegou à conclusão, a partir desse estudo, dessa análise, quando ele apresentou a Moisés, Moisés não tinha como recusar, porque contra fatos não há argumentos. Inspirado em Jétro, que fez um choque de gestão, eu gostaria de propor o mesmo, de uma forma muito simples, para a nossa liderança. Ele começa com um choque de logística, não um choque de gestão propriamente dito, mas de logística, a forma como ministérios, culto e transmissão ocorrem. Nos ministérios, esse choque de logística ocorreria com relação à organização que ele é feito. Toda organização ele parte do princípio de utilização de recurso humano e recurso material para que ele ocorra. Então, observar quais são os recursos humanos e de material para que ocorra uma organização adequada nos ministérios. Culto, a sua liturgia, contemplando principalmente o momento pandêmico que nós estamos, quantidade de pessoas, tempo e as transmissões. Verificarmos os recursos disponíveis e explorá-los ao máximo. O outro ponto seria conselho, convite ou consultoria. Assuntos na qual o conselho vai tratar temas que talvez nem todos tenham conhecimento, convidar uma pessoa para dar consultoria sobre aquele determinado assunto, pois o mesmo espera-se que tenha um domínio do tema e pode assim tirar qualquer dúvida que o conselho possa ter sobre aquele determinado assunto. Bom, esse choque ele trabalha especificamente com jovens, adolescentes e o CP e o Ministério de Louvor. Ele não contempla, por exemplo, a junta diaconal, porque a junta diaconal seria um outro assunto mais específico que demandaria tempo e trabalho mais determinado. Perfeito? Hoje existe a liderança para o MP, uma liderança para o CP, uma liderança para as crianças e uma liderança para o Ministério de Louvor, sendo que há mesmas pessoas, há um número de pessoas que estão dentro deste ministério liderando-os, pessoas que fazem parte do Ministério de Louvor, que também fazem parte dos jovens, que também fazem parte da UPA e que têm influência na UCP. Isso caracteriza acúmulo de função. E aí, uma ideia preliminar seria fundir jovens e adolescentes, permanecer com a UCP e uma reconfiguração do Ministério de Louvor. Vamos por parte. Tendo o conselho na pessoa do pastor, o agente atuante nessa junção de jovens e adolescentes em específico, fazendo um trabalho de programações online, apoio logístico, e esse apoio logístico seria a atuais lideranças,
a partir de um trabalho de tutelaria ou tutelar, ou seja, um MP atuando como tutelar dos adolescentes e pastor com acompanhamento online em canal fechado e presencial na IPB. Ou seja, seria somente um grupo a ser atuando. E os jovens estariam com o trabalho tutelar com os adolescentes. Então, um exemplo, um jovem vai adotar, entre aspas, um adolescente e vai fazer acompanhamento da vida espiritual e secular desse adolescente, mandando mensagens, textos, WhatsApp ou até mesmo ligando para saber como que ele está. Mas esse trabalho não seria mais executado por uma liderança específica, como, por exemplo, que compartilha da mesma liderança do louvor, ou das crianças, ou dos adolescentes, mas sim o pastor. E com o apoio, aí sim, da atual liderança que faz parte desses dois grupos. Então, o pastor vai fazer um acompanhamento geral a partir de programas online, como dito, vai ter o apoio logístico da atual liderança e vai trabalhar com esse sistema de tutelaria. Então, ele pode fazer live usando o Instagram, convidando para que esses jovens e adolescentes, num determinado horário que seja adequado a todos, participem. E aí, depois, esses jovens vão continuar esse trabalho com os adolescentes. Isso promove um senso de responsabilidade dos jovens para com os adolescentes e os adolescentes se sentem acolhidos pelos mais velhos. Na questão da UCP, é o mesmo processo através do conselho na pessoa do pastor, com o apoio da atual liderança e uma supervisão. Essa supervisão pode ser compartilhada também com pai ou mãe de criança que faz parte da UCP. Com relação ao Ministério de Louvor, a atual situação em que nós nos encontramos com relação à pandemia e o número reduzido de pessoas para atuar e com a utilização de máscara para cantar, houve já dano expressivo e uma baixa de uma pessoa que faz parte deste ministério que não tem mais condição de cantar pelo comprometimento das cordas vocais e que esperamos que não seja um comprometimento permanente. Assim sendo, trago a sugestão do Ministério de Louvor atuar apenas com violão e voz, em primeiro plano, e não mais com ministração do louvor, ou seja, um número expressivo de pessoas cantando lá na frente, mas um rodízio de direção do louvor. Essa direção atuaria como um maestro numa orquestra. O maestro, ele não toca nenhum instrumento, ele só dá o tempo de entrada, o ritmo, ele conduz. Então, nesse processo, a pessoa estaria utilizando uma máscara de acrílico. Ela tem todas as especificações de contenção do aerossol que a pessoa pode eliminar. Ela não vai ter uma projeção intensa da sua voz, ou seja, um volume, porque ela vai estar usando um microfone auricular da igreja. No culto presencial, teria o violão, poderia ter uma bateria ou um outro instrumento, mas sempre com um vocal apenas. Esse vocal vai dar o tempo de entrada das músicas. Ele não precisa ter um conhecimento técnico profundo musical. Essa pessoa pode ser a pessoa do pastor, os membros do louvor. Utilizando essa máscara de acrílico e o microfone, ela não comprometeria a voz, ela teria uma percepção do público, porque ela enxergaria melhor e o público, por sua vez, a enxergaria. Então, ela daria só a entrada.
Isso era feito há 40 anos atrás, 45 anos atrás, quando as igrejas não tinham nenhum instrumento musical de acompanhamento do período de louvor das igrejas, e era cantado apenas com inário, aonde um irmão ou uma irmã da plateia dava o tom da música e o pastor geralmente mantinha o ritmo e o tempo para que todos o seguissem. E é a mesma ideia aqui. Isso vai poupar a voz, já que a igreja adota a posição de cantar com máscara. Ela continuaria cantando com máscara, só que com o auricular, só que com a máscara de acrílico. Ela tem uma proteção expressiva porque ela cobre a área da testa até abaixo do queixo, quase 10 centímetros, e ela tem uma curvatura que chega até a região da orelha. Então ela, e já com o distanciamento e tendo apenas uma pessoa no palco com essa função de cantar ou dirigir, não teria nenhum problema para os demais. A liderança permanece a mesma, que é a atual. Pode-se pensar num conselheiro, que pode ser tanto uma pessoa do próprio conselho ou uma pessoa que entenda do processo e que represente a liderança junto ao conselho quando mesmo for ter algum tipo de assunto que exige uma consultoria. Uma outra ideia é convidados. Irmãos de outras igrejas, no mesma configuração, violão e voz, com o mesmo sistema de máscara e o mesmo sistema de microfone, para poder conduzir e dar, entre aspas, uma folga para o ministério de louvor. Temos algumas igrejas que podem ser convidadas ou amigos da igreja que já fizeram parte e podem atuar nesse processo. Essa é uma estrutura muito simples de choque logístico. É diminuir a quantidade de ministérios, porque só aqui na atual estrutura a mesma dupla de pessoas ou mais de uma que atua na liderança do louvor, atua na liderança do jovem e dos adolescentes, sobrecarregando e não dando tempo e condições de atuarem unicamente dentro dos seus ministérios. Assim sendo, o pastor, através de acompanhamento online, lives, Instagram, ou compartilhamento de salas onde possa ser discutido, tem condição de acompanhar todo esse processo e tendo a participação presencial numa data específica, sem ferir nenhum protocolo da igreja. Qualquer outra dúvida, nós estamos à disposição para falar um pouco mais desse projeto. É claro que isso não resolve, não contempla todas as necessidades da nossa igreja, mas pelo menos vislumbra uma possibilidade de uma resposta coletiva para assuntos que nós estamos enfrentando decorrente da falta de disponibilidade humana para atuar nos demais segmentos. Deus abençoe a todos e obrigado por ouvirem.